Meus amigos, o pastor Rodrigo Mocelin teceu severas críticas contra a psicologia. Psicologia e Bíblia são conhecimentos que se opõem, argumentou ele no seu vídeo. E eu, que sou psicólogo, gostaria de fazer algumas observações em cima do que ele falou. Por isso, já chega dando um like para nos ajudar e compartilha esse vídeo porque está um vídeo muito sério. Eu vou falar aqui coisas muito importantes que muita gente precisa saber. E se você ainda não é inscrito no canal, vem para nossa família, se inscreve no nosso canal, tá certo, meus amigos? Vamos lá! Eu quero responder aqui os principais pontos abordados pelo pastor Rodrigo Mocelin em seu vídeo Por que a psicologia é anticristã? Eu imagino que ele deva ter feito outras críticas em outros vídeos, mas eu não vou responder tudo aqui, porque eu iria me cansar, seria um vídeo muito extenso e consequentemente eu iria cansar vocês também. Por isso eu quero me limitar aqui ao que ele falou no vídeo, Por que a psicologia é anticristã. E assim, ele já inicia a argumentação dele dizendo que está mexendo com o bezerro de ouro das igrejas modernas, subentendendo que os cristãos que enxergam a psicologia como ciência que pode ajudar o ser humano no enfrentamento dos seus problemas emocionais, como se esses cristãos fossem idólatras, ou tivessem a psicologia como um bezerro de ouro, um ídolo. E eu particularmente acho que não foi uma forma muito assertiva de ter iniciado a argumentação dele. Todavia, esse vídeo aqui não é um vídeo contra o pastor Rodrigo Mocelin, e sim contra um posicionamento dele. Até porque eu já assisti a alguns de seus vídeos e concordo com muitos de seus posicionamentos. Mas, no que se refere à psicologia, eu não concordo, e esse vídeo aqui é para esclarecer o porquê. Então, bora lá. E um dos principais pontos que ele fala no início do seu vídeo é que não existe psicologia cristã. O conceito de psicologia cristã se referiria a uma tentativa de integrar teorias ateístas à Bíblia para suprir o que o Espírito Santo estaria deixando faltar. E, na verdade, no Brasil realmente não existe psicologia cristã, como não existe medicina cristã, fisioterapia cristã, serviço social cristão. A psicologia, enquanto ciência humana que estuda o comportamento humano, não vai tratar da influência do espiritual sobre o comportamento, e sim sobre a influência de fatores humanos sobre o comportamento. Fatores como, por exemplo, a influência das emoções sobre o comportamento, a influência da personalidade, do humor, da cognição, as relações familiares, as relações com o ambiente, predisposições genéticas, etc. Fatores que direcionam o comportamento humano. E cada ciência se limita ao seu objeto de estudo. A medicina vai tratar do que é físico, do que é orgânico. E qual é a fronteira da psicologia e de todas as ciências humanas? O que é espiritual? O que diz respeito à fé? A psicologia, como ciência humana, ela vai tratar da influência das experiências humanas que se conectam com o comportamento humano, e não do que é espiritual. Agora, a Bíblia Sagrada, enquanto conhecimento de Deus ou ciência de Deus para os que creem, e eu sou uma dessas pessoas, ela sim vai tratar da influência do que é espiritual sobre o comportamento, como, por exemplo, a influência do pecado sobre a natureza humana, a fé no sangue de Cristo como expiação para esse pecado, o conceito de temor do Senhor, as bênçãos sobre os que obedecem, o castigo sobre os que desobedecem. Mas esse conhecimento nós não conseguimos atingir através das ciências humanas, e sim unicamente através da fé. E justamente por isso a psicologia não se propõe a estudar esses fatores. Aí o Rodrigo Mocelin questiona qual abordagem da psicologia receita Cristo como o único solucionador de nossos problemas morais. Isso seria o mesmo que questionar qual abordagem da medicina receita Cristo como médico dos médicos. Qual abordagem das ciências jurídicas receita Cristo como advogado dos advogados. Volto a dizer, cada ciência se limita ao seu objeto de estudo. E do que é espiritual é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que vai tratar disso. E nós nunca iremos conseguir atingir esse conhecimento através das ciências humanas, e sim unicamente através da fé. Agora, conforme o pastor Rodrigo Mocelin elucidou, existem teóricos da psicologia ateus? Sim, existem. Existem teóricos da psicologia que usam fundamentos epistemológicos ateístas para querer negar a fé cristã ou mesmo distorcer a Bíblia? Sim, existem. Inclusive, dentro da teologia, existem teólogos ateus, teólogos que utilizam conhecimentos teológicos para distorcer a Bíblia ou mesmo negar a fé cristã. Isso significa que, como toda teologia é ruim? Claro que não. Significa que eu não devo mais estudar teologia? Claro que não. É aquilo que o apóstolo Paulo falou, examinai tudo e retende o bem. A psicologia, enquanto ciência, não está aí para desconstruir a crença religiosa do indivíduo.
E se tem psicólogo, terapeuta fazendo isso no consultório, está destoando do código de ética. E se o psicólogo não está para desconstruir a crença religiosa do paciente e nem para tratar de fatores espirituais, que concorrência que há entre o psicólogo e o pastor, se ambos transitam por níveis de conhecimento diferentes? Ah, mas tem teórico da psicologia que diz que o psicólogo funciona como um sacerdote. Ainda que muitas dessas colocações sejam meras analogias, eu volto a recorrer ao exemplo aqui da teologia. Se tem teólogos utilizando conhecimentos teológicos para distorcer a Bíblia Sagrada, eu vou condenar a teologia por causa deles? Eu vou resumir toda a teologia ao posicionamento deles? Claro que não. Do mesmo jeito, eu não posso resumir a psicologia ao que alguns teóricos pensam a respeito dela. E outro ponto interessante que o pastor Rodrigo Mocelin abordou, e esse aqui é forte: a psicologia não é uma ciência, ela está mais para um empreendimento político. Afinal, ela lida com o comportamento humano que é subjetivo e não verificável. E está aí um erro grotesco, porque é verificável sim. A psicologia ela é fundamentada em métodos científicos, análises teóricas, experimentações e fatos empíricos. Logo, ela é sim uma ciência. Ah, mas o comportamento humano não é subjetivo. E quem disse que a psicologia desconsidera a subjetividade humana no comportamento? Pelo contrário, ela vai estudar também a construção dessa subjetividade. Por isso ela vai se ater a fatores que eu já citei anteriormente. A influência das emoções sobre o comportamento, a influência da personalidade, cognição, humor, relações sociais, relações familiares, relações com o ambiente, predisposições genéticas, dentre outros múltiplos fatores que envolvem a construção da nossa subjetividade. Eu me recordo que há alguns anos eu fiz um teste psicológico chamado teste do palográfico. A gente faz uns tracinhos enquanto o psicólogo vai cronometrando e dando as diretrizes. E eu fiquei muito surpreso, porque aqueles tracinhos foram coletados, foram avaliados a partir de um profundo embasamento teórico, validado cientificamente, porque houveram experimentações para isso. E quando eu peguei o resultado, a surpresa é que a partir daqueles tracinhos ali, o teste conseguiu identificar a minha personalidade exatamente, com precisão. Identificou pontos fracos que eu tinha que ninguém sabia, apenas eu. E sabe por que o teste conseguiu identificar a minha subjetividade? Porque ele é científico. Porque ele foi construído a partir de experimentações. Sabe por que a psicologia está nas empresas, nas escolas, no Detran, nas instituições para pessoas com deficiência, nas instituições para pessoas com problemas neurocognitivos? Porque ela funciona, porque ela é validada cientificamente e traz resultado para essas pessoas. Pessoas com diversos transtornos, como autismo, pessoas com problemas neurocognitivos e que se beneficiam dos resultados da psicologia, porque ela é sim ciência. Mas o Rodrigo reconsiderou que existe um mínimo de ciência na psicologia. A psicologia pode ajudar a identificar padrões de comportamento. Por exemplo, pessoas que passaram por um aborto têm a desenvolver sentimentos de culpa. A psicologia pode detectar esses sentimentos, mas não pode ajudar o paciente a lidar com esses sentimentos. E aí ele faz uma colocação, ele usa uma citação, que a psicologia é como a confissão sem a absolvição. E aí ele pergunta: você já foi a um psicólogo? O que ele pode fazer mais do que te dar algumas dicas de comportamento que a sua avó poderia te dar e seria muito mais barato? E assim, essa colocação dele equivale a dizer: imagina que um médico receita algumas sessões de fisioterapia para um paciente que sofreu um acidente. Aí esse paciente diz assim: não, eu não vou não para essas sessões porque a minha avó pode fazer uma massagem em mim e vai ser mais barato. Como se o fisioterapeuta tivesse estudado 5 anos na faculdade, feito especializações para aprender a fazer uma massagem que a avó do paciente faz de graça. Em vez de ter estudado os 5 anos, ferramentas, estratégias, abordagens, técnicas validadas cientificamente que podem ajudar o paciente em seus problemas físicos. É basicamente isso. Primeiro, que muitos que procuram um psicólogo já conversaram com a avó, com o pai, com a mãe, com um parente, com um amigo e não obtiveram o resultado esperado em relação aos seus sintomas. Segundo, que se o trabalho do psicólogo se resumisse ao aconselhamento que uma avó pode dar ao seu neto, ele não precisaria estudar 5 anos em uma faculdade, neuroanatomia, anatomia humana, teorias da personalidade, processos psicológicos básicos, psicologia social, antropologia, fazer e participar de experimentos em um laboratório,
ser supervisionado em um estágio, para terminar aprendendo a dar os aconselhamentos que a avó dá ao seu neto sem nenhum estudo desse teor. Quando, na verdade, fazendo aqui uma rápida síntese, em terapia o psicólogo ajuda o paciente a entender a natureza dos seus conflitos, porque muitas vezes o próprio paciente não sabe o que está se passando consigo, e a tomada de consciência é o primeiro passo para ele conseguir agir. O próprio Rodrigo Mocelin fala que durante 5 anos ele ficou imerso em uma angústia profunda, e depois ele descobriu que havia emoções de inveja e insatisfação por trás disso que precisavam ser trabalhadas. Talvez em terapia levasse muito menos de 5 anos para identificar isso e começar a trabalhar essas emoções. Aí ele fala, a psicologia identifica padrões de comportamento, mas não pode ajudar o paciente a lidar com algumas emoções, como por exemplo a culpa. Quem disse que não? É até um papel crucial dentro da psicologia ajudar o paciente a lidar com emoções conflituosas que influenciam o seu comportamento. E eu vou provar isso para vocês mais à frente. Mas o pastor Rodrigo Mocelin ainda ponderou o seguinte: o ateísmo de um médico não impede esse médico de ver uma veia entupida e operá-la. Já o ateísmo do psicólogo leva o psicólogo a ver o seu paciente como um acúmulo de átomos, sem alma, sem espírito e sem pecado. Porém, o ateísmo do médico também leva esse médico a enxergar o seu paciente como um acúmulo de átomos, sem alma, sem espírito e sem pecado. Só que na argumentação dele isso não vai impedir do médico fazer o seu trabalho. E quem disse que o ateísmo do psicólogo vai impedi-lo de fazer o seu trabalho? O psicólogo no seu consultório ele não está ali para doutrinar o paciente, nem desconstruir a crença religiosa desse paciente, e sim para ajudá-lo em sua dificuldade. Se envolve uma depressão, uma ansiedade, algum grau de autismo, ele deve se limitar ao seu trabalho e não querer desconstruir a crença religiosa do paciente nem doutriná-lo de alguma forma. Agora, eu concordo com o pastor Rodrigo Mocelin quando ele fala assim: se o psicólogo falar de Jesus no consultório, vira aconselhamento bíblico. Isso vai destoar do código de ética da profissão. Só que existe alguma coisa de atípica nisso? Se você procura um médico para uma consulta, em vez de te consultar, o médico começa a pregar para você. Eles serem de acordo com o código de ética da profissão dele. Se você procura um advogado para um aconselhamento jurídico, em vez de te dar um aconselhamento jurídico, o advogado te dá um aconselhamento bíblico. Eles serem de acordo com o código de ética da profissão dele. E vamos simplificar mais. Você vai na padaria para comprar um pão. Você paga por isso. Em vez de te dar o pão, a pessoa diz assim: olha, eu vou te dar uma palavra. Você vai dizer: não, eu não paguei por uma palavra. A gente paga por um produto, a gente quer receber o produto pelo qual a gente pagou. A gente paga por um serviço, a gente quer receber o serviço pelo qual a gente pagou. E psicologia não é teologia. Por isso eu falei que não há concorrência entre o pastor e o psicólogo. O psicólogo não vai tratar de assuntos espirituais com seu paciente, e sim de técnicas, abordagens, estratégias validadas cientificamente para ajudar o paciente em sua dificuldade. Simples assim. Uma outra questão interessante que ele levanta é se um paciente homossexual procura um psicólogo que é cristão. Um cristão não progressista, né? Um cristão que enxerga a prática da homossexualidade como algo não aprovado por Deus, biblicamente falando. Aí o paciente homossexual procura esse psicólogo. Esse psicólogo vai negar a sua fé ao atender esse paciente homossexual? Claro que não. Ele vai atender esse paciente e ajudar o paciente homossexual na sua dificuldade como qualquer outro paciente. Agora, se as questões se relacionam com a sexualidade, o psicólogo ele não é obrigado a lidar com todas as questões e todas as demandas. Especialmente as questões que ele não sente aptidão para isso, que ele não queira lidar. O psicólogo ele é livre, ele não é obrigado a lidar com todas essas questões. Ele pode encaminhar o paciente para um outro profissional e se limitar, obviamente, às questões que ele sente competência para lidar com elas e aptidão, que ele queira lidar com essas questões. Um outro ponto interessante é sobre a questão do Rivotril. O pastor Rodrigo Mocelin fala que o Rivotril não cura a ansiedade, só alivia os sintomas, logo é um paliativo. E eu concordo que o Rivotril não é a cura para a ansiedade, como nenhum medicamento psiquiátrico cura a ansiedade. Apenas ajuda a aliviar alguns sintomas, a dar um mínimo de equilíbrio para o paciente em um dado momento, ou ajuda a dormir. E eu também critico o uso indiscriminado de medicamentos psiquiátricos, especialmente o Rivotril. Não é qualquer problema que eu tenho que eu vou sair tomando um Rivotril. Só que também eu não ignoro da necessidade desses medicamentos em situações específicas. Até mesmo em condições crônicas dentro da psiquiatria, como por exemplo a esquizofrenia. Eu me recordo quando mais jovem, em uma viagem da mocidade, que eu tinha um amigo e ele tinha alguns delírios. Na época eu não entendia bem, hoje eu vejo que se aproxima de um quadro de esquizofrenia. Só que ele tinha uma vida normal, conversava normal, porque ele usava o medicamento. E em um dado momento ele falou assim: olha, eu vejo que medicamento pelo resto da vida não é o que Jesus quer para mim. Eu vou parar de tomar esse medicamento porque Jesus me curou. E aí nesse dia ele foi para a viagem e abandonou os medicamentos. E gente,
Foi assim, um episódio muito constrangedor. Ele começou a ter delírios de grandeza ao longo dessa viagem, arrumou confusão com algumas pessoas, falou excessivamente. Em um outro momento, um outro episódio na igreja, ele ficou um tanto agressivo e precisou os obreiros para contê-lo. Isso porque ele parou de usar o medicamento que lhe possibilitava ter uma vida normal. A gente tem preconceito com condições crônicas dentro da psiquiatria e não tem dentro da medicina convencional. O que tem de pessoas que têm condições crônicas, que têm problema de pressão, de diabetes, e tomam os medicamentos que vão tomar pelo resto da vida, e esses medicamentos não vão curar essas condições crônicas, mas ajuda a amenizar os sintomas e a melhorar a qualidade de vida das pessoas. E você não se sente que está deixando de confiar em Deus por estar utilizando esses medicamentos, até porque a gente entende que a medicina e a psiquiatria são ciências que Deus permite que o ser humano alcance até para aliviar o nosso sofrimento. A Bíblia diz isso. Deus dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Agora, quando se trata de alguma condição dentro da psiquiatria, vem um preconceito. Do mesmo jeito que não é vergonha você procurar um médico para tratar do seu problema de pressão, não é também você procurar um psiquiatra ou um psicólogo para tratar de uma ansiedade, de uma depressão ou de qualquer outra condição que envolva problemas emocionais e mentais, etc. Ah, Dionísio, mas a psicologia não pode resolver todos os problemas. Pessoas que procuram um psicólogo e não obtêm o resultado esperado. Sim, isso acontece na medicina também. Tem um monte de problema que a medicina não consegue resolver. Ou você acha que todo mundo que procura um médico obtém um resultado esperado? Só que, enquanto ciência, até quando a medicina não consegue resolver o problema, ela pode ajudar o paciente, reduzindo os sintomas, minimizando o sofrimento, ajudando o paciente a ter uma adequação melhor ao seu problema, à sua condição clínica, consequentemente subindo a qualidade de vida desse paciente, do mesmo jeito na psicologia e na psiquiatria. Imagina, vou fazer uma analogia aqui, que a depressão é representada por 80 quilos que uma pessoa está carregando. Essa pessoa procura ajuda psicológica. De 80 quilos ela passa a carregar 40. Eu prefiro carregar os 40 quilos do que os 80. Vai ter casos em que o paciente não vai conseguir experimentar uma remissão total dos seus sintomas, mas só de reduzir esses sintomas ou de controlá-los já ajuda a subir a sua qualidade de vida e minimizar o seu sofrimento. A psicologia, enquanto ciência humana, ela tem limitações. Ela não vai resolver todos os problemas, assim como a medicina. Só Jesus pode resolver todos os problemas. Mas vai ter casos em que vai ter pessoas que vão experimentar uma remissão total dos seus sintomas. Igual acontece na medicina. Eu já vi casos de uma pessoa de pessoas terem o mesmo tipo de câncer e um sobreviver e o outro não. Porque envolve particularidades de cada organismo. Tem pessoas que vão reagir melhor a um tratamento psicológico específico, outras nem tanto. E não significa que eu não deva procurar um psicólogo ou que eu não deva recorrer a um médico. São recursos que estão aí para nos ajudar a melhorar nossa qualidade de vida, minimizar o nosso sofrimento e também ajudar na nossa saúde mental. E o pastor Rodrigo Mocelin vai terminar o seu vídeo com um questionamento. Que propósito e esperança a psicologia pode dar a um coração enlutado? Eu quero responder isso com um caso clínico meu. Eu atendi uma paciente que foi encaminhada a mim após mais de 4 tentativas de tirar a própria vida. Ela havia perdido seu filhinho de 11 anos de idade que havia sido executado. E ela chegou no consultório assim tão mal e falou assim: olha, doutor, eu perdi a minha alegria de viver, perdi o meu filho. Já tentei tirar a minha própria vida, vou continuar tentando e uma hora eu vou conseguir. E assim, eu estou aqui, mas eu não acredito que você possa me ajudar em alguma coisa. E aí eu comecei ouvindo ela, acolhendo ela em seu sofrimento, fazendo acolhimento psicológico, identificando pontos que fortaleciam ainda mais o seu sofrimento. Percebi que havia um sentimento de culpa por trás do que havia acontecido com o filho dela, que agravava ainda mais o sofrimento dela. E fui conversando com ela, ensinando e ajudando ela a lidar com certas emoções, fortalecendo a resiliência dela, fazendo ela enxergar fatores que com seu desespero ela não enxergava, fatores e razões para se continuar vivendo, razões na sua família, razões à sua volta. Comecei a amadurecer ainda mais a resiliência dela, os pontos fortes que ela tinha para enfrentar o seu sofrimento, as razões que ainda haviam para se continuar vivendo e ter propósito na vida. E resultado, ela foi melhorando conforme os atendimentos foram acontecendo. Desistiu de tirar a própria vida. Começou realmente a melhorar o seu humor.
Até o ponto de um dado momento chegar até mim e falar assim, olha doutor, você foi como um anjo de Deus na minha vida. Se não fosse por você, talvez eu nem tivesse mais aqui. E olha só que interessante, eu apliquei nela o que eu aprendi na faculdade. Teorias, abordagens, estratégias científicas para ajudá-la. E uma vez que isso minimizou o sofrimento dela, ela não perdeu a fé em Deus, não. Eu não desconstruí a fé dela, a crença religiosa dela, mas quando minimizou o sofrimento dela, ela até começou a enxergar Deus no que estava acontecendo com ela. Ah, você foi como um anjo de Deus na minha vida. E hoje ela não é mais minha paciente, mas está bem viva e cuidando da sua família. Conversei com ela um dia desses. E eu quero deixar claro aqui é que a psicologia, enquanto ciência que estuda o comportamento, não nega a Bíblia Sagrada ou a fé cristã. Ela não está aqui para isso. Só que aqui eu falo como um servo de Deus. Se porventura algum psicólogo ou teórico da psicologia, ou filósofo, ou teólogo, ou padre, ou pastor, falar alguma coisa que venha negar as verdades bíblicas, fique sempre com a Bíblia e confie sempre em Deus acima de todas as coisas. Por quê? O que a medicina não pode alcançar, o que a psicologia não pode alcançar, a mão de Deus ela pode e alcança. Só que isso não significa que eu não posso aproveitar os recursos da medicina e da psicologia para o meu bem-estar e para melhorar a minha qualidade de vida. Que fique bem claro. E essa é a minha resposta para o pastor Rodrigo Mocelin. Nada contra a pessoa dele, pelo contrário, que Deus abençoe o ministério dele, a família dele, e eu apenas discordo no que ele pensa referente à psicologia. E é isso o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião aí nos comentários, o que você pensa a respeito, concorda, não concorda? Não é inscrito no canal, vem pra família, se inscreve no nosso canal, deixa um like e muito obrigado. A audiência e o carinho de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos, aquele forte abraço e até o próximo vídeo.